Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Erisvaldo e essa será a nossa quarta videoaula de Lógica Matemática. Na aula passada, vimos um pouco sobre a álgebra booleana. Vimos as suas propriedades, seus principais teoremas e algumas outras regrinhas básicas. Além disso, vimos também alguns exemplos práticos de sua utilização, junto à tabela verdade, na simplificação e resolução de expressões booleanas simples. Mas sabemos que a álgebra booleana não para por aí. É necessário que conheçamos bem para podermos trabalhar com ela. Para quem seguirá a carreira como desenvolvedor de circuitos elétricos, por exemplo, a álgebra booleana permitirá ao profissional a construção de circuitos mais simples. Isso significa menos gastos com peças na construção das placas desses circuitos. Para quem seguirá a carreira como desenvolvedor de programas, por exemplo, a álgebra booleana permitirá ao profissional a construção de algoritmos mais simples. Isso significa menos tempo de processamento do computador na execução desses aplicativos. Generalizando, para quem seguirá a carreira como desenvolvedor de qualquer coisa que envolva zeros e uns, a álgebra booleana permitirá a este profissional a construção de projetos mais simples. Isso significa melhor desempenho quando da concretização desses projetos. Na aula de hoje, falaremos um pouco mais sobre a álgebra booleana. Veremos como construir uma expressão simplificada de uma determinada situação, utilizando a tabela verdade e a álgebra booleana. Faremos ainda uma breve introdução no que chamamos de técnicas dedutivas. E, ao final, veremos diversos exemplos que comprovam que a lógica matemática não fica restrita a uma mera disciplina de um curso técnico ou superior. Veremos que a lógica matemática está onde a gente menos espera. Acredito que todos vocês conhecem o incrível cientista, para não falar gênio, conhecido mundialmente por Albert Einstein, certo? Bom, se não o conhecem, vejam uma foto dele aí. Bom, essa não é bem a foto que eu queria mostrar. Esta é uma caricatura criada pelo cartunista paraibano William Medeiros e que está disponível lá no seu site www.william.com.br. Aqui está a foto do Albert Einstein. Bem diferente da anterior, não acham? Essa foto foi tirada em 1951, em seu aniversário de 72 anos. Pois bem, Albert Einstein, certa vez, elaborou uma complexa charada lógica matemática e afirmou, na época, que 98% da população mundial não seria capaz de resolvê-la. Ou seja, ele afirmou, na verdade, que apenas 2% da população mundial conseguiria resolvê-la. Obviamente, na época em que Albert Einstein se encontrava, não dispunhamos de computadores e ferramentas eletrônicas capazes de nos auxiliar na resolução dessas questões. Tampouco conhecíamos a lógica matemática ou tínhamos acesso a ela, da forma como a conhecemos hoje, e podemos utilizá-la. Como já temos uma boa noção da álgebra booleana, desafio vocês a tentarem resolver esse problema, chamado de teste de QI de Einstein. O teste de QI de Einstein possui as seguintes regras. Primeira, há 5 casas de diferentes cores. Segunda, em cada casa mora uma pessoa de uma diferente nacionalidade. Terceira, esses 5 proprietários bebem diferentes bebidas, fumam diferentes tipos de cigarros e têm um certo animal de estimação. E a quarta regra, nenhum deles tem o mesmo animal, fuma o mesmo cigarro ou bebem a mesma bebida.
E possui as seguintes dicas. Dica 1. O norueguês vive na primeira casa. Dica 2. O inglês vive na Casa Vermelha. Dica 3. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Dica 4. O dinamarquês bebe chá. Dica 5. A Casa Verde fica do lado esquerdo da Casa Branca. Dica 6. O homem que vive na Casa Verde bebe café. Dica 7. O homem que fuma palmal cria pássaros. Dica 8. O homem que vive na Casa Amarela fuma Dunhill. Dica 9. O homem que vive na casa do meio bebe leite. 10. O homem que fuma blends vive ao lado do que tem gatos. 11. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma Dunhill. Dica 12. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. Dica 13. O alemão fuma Prince. 14. O norueguês vive ao lado da Casa Azul. E dica 15. O homem que fuma blends é vizinho do que bebe água. No site do Racha Cuca, encontramos uma versão desse enigma, onde o desafio é preencher corretamente uma tabela com os resultados de cada proposição. O endereço é esse que aparece aí. Somente lembrando a vocês que essa charada foi formulada há muito tempo, onde desconhecíamos o poder negativo das drogas. Então lembrem-se que o álcool e o fumo são prejudiciais à saúde. E aí, quantos de vocês conseguirão resolver esse enigma? Bom, eu acredito que todos vocês conseguirão. É só uma questão de tempo. Como eu disse anteriormente, diversos profissionais utilizam a álgebra booleana e as tabelas verdades como forma de simplificação e resolução de expressões já existentes. Mas muitas vezes precisamos percorrer o caminho inverso e desenvolver expressões para resolvermos determinadas situações do nosso dia a dia. Um eletrotécnico, por exemplo, consegue desenvolver diversos circuitos elétricos capazes de resolver diversas situações do nosso dia a dia. Circuitos simples para residência, circuitos mais complexos para empresa e até mesmo complexos sistemas de circuitos elétricos para máquinas industriais de automação de serviços. Nesse âmbito, para a construção de circuitos elétricos, encontram-se disponíveis no mercado milhares de componentes eletrônicos, capazes de realizar as mais diversas funções. Entre eles, os circuitos que efetuam operações lógicas e que fazem as coisas acontecerem. Talvez a eletrônica não seja a sua área, mas dá uma observada nesse slide e não se preocupem, é apenas um exemplo. Essa é a imagem de um componente eletrônico chamado CI, Circuito Integrado. Ele está presente nas placas eletrônicas da maioria dos dispositivos eletrônicos, rádio, TV, celular, etc. Dentro dele, há um complexo circuito elétrico capaz de efetuar diversas funções. E este é um diagrama de funcionamento do CI chamado CMOS 4049. Este circuito é responsável por efetuar a operação de negação. Essa outra figura que você vê representa a operação de negação, com uma entrada do lado esquerdo e uma saída do lado direito. Isso significa que, se um sinal com valor 0 entrar no componente, sairá com valor 1 e vice-versa. Tanto na eletrônica quanto na área de programação de computadores, costumamos identificar a operação de negação através da palavra inglesa not. E aí estão
3 componentes capazes de substituir nossas 3 principais operações. A operação de negação, NOT, a operação de disjunção, OR, e a operação de conjunção, AND. Veja que os símbolos das operações de disjunção e conjunção possuem mais de uma entrada. Isso porque essas operações precisam de, no mínimo, 2 proposições para serem operadas. Bom, continuando com o exemplo, imagine agora que um programador de circuitos elétricos precise desenvolver um circuito elétrico de 3 chaves, que chamaremos de chave A, chave B e chave C, que acende uma lâmpada qualquer. Mas essa lâmpada não pode ser acesa de qualquer forma. Ela somente deve ser acesa em uma das seguintes situações: quando as chaves A e B estiverem ligadas e a chave C estiver desligada, ou quando a chave A e C estiver ligada e a B estiver desligada, ou quando apenas a chave A estiver ligada, ou seja, a chave A ligada e as demais chaves desligadas. Note que podemos construir 3 expressões booleanas simples. Primeiro, a chave A e B ligadas e C desligada. Segundo, chave A e C ligada e B desligada. E terceira expressão, chave A ligada e B e C desligada. Com isso, o profissional conseguirá criar um circuito elétrico capaz de acender a lâmpada nessas determinadas situações. Mas, com certeza, o circuito que ele fabricará dependerá de muitos componentes eletrônicos, o que irá encarecer sua fabricação. Dessa forma, o profissional deve recorrer ao uso da álgebra booleana e da tabela verdade para desenvolver uma expressão simples que otimize seu circuito, a fim de evitar desperdícios de componentes e que torne possível a construção do seu projeto. Veja então como construir essa expressão. Queremos um circuito elétrico que acenda uma lâmpada nas seguintes situações: chave A e B ligadas e C desligada, ou chave A e C ligadas e B desligada, ou chave A ligada e chaves B e C desligadas. Observe que as frases sublinhadas são conjunções. Podemos perceber isso pelo uso do conectivo e que todas essas 3 frases estão ligadas pelo conectivo OU, destacado em maiúsculo. Fiz isso para que vocês percebessem de que se tratava de uma única expressão, onde primeiro se resolveria as conjunções, operação E depois as disjunções, operação OU. Veja ainda que as frases correspondem a determinadas linhas da tabela verdade. Onde a chave estiver ligada, colocamos 1. Onde a chave estiver desligada, colocamos 0. E colocamos 1 como valor da coluna L de lâmpada, nestas linhas, pois são estas linhas que farão a lâmpada acender. Observe ainda que a operação que faremos em cada linha é uma operação de conjunção, operação E. E entre as linhas faremos a operação de disjunção, operação OU. Então, tanto pela análise das frases quanto pela análise da tabela, mas vamos utilizar a ordem das frases, a expressão seria apresentada da seguinte forma: L é igual a e B e não C. Primeira frase ou 7ª linha da tabela. Ou A e C e não B. Segunda frase ou 6ª linha da tabela. Ou A e não B e não C. Terceira frase ou 4ª linha da tabela. Observe na expressão que a proposição representa a chave ligada e a não proposição representa a chave desligada. Feito isso, basta simplificarmos a nossa expressão e pronto.
temos a expressão que utilizaremos em nosso circuito elétrico. Veja que legal! Utilizamos a álgebra booleana para criar uma expressão que podemos utilizar na construção de um circuito elétrico. E não é só isso. Vimos que, para criarmos essa expressão, colocamos o valor 1 na coluna de resultados, nas linhas em que nossa saída deveria ser verdadeira, e 0 nas demais linhas da coluna de resultados. Dessa forma, consideramos as proposições positivas, ou seja, para cada linha trazemos para a nossa expressão as proposições que possuem o valor 1. E trazemos negadas as proposições que possuem o valor 0. Todas elas unidas pelo sinal de multiplicação. Fazemos isso para todas as linhas cujo valor correspondente na coluna resultado seja 1. E juntamos todas essas linhas através da operação de disjunção, ou seja, com sinal de mais. Agora, só por curiosidade, veja aí como ficou o esquema elétrico, o esquema do circuito elétrico e como ficaria a expressão escrita por um programador. Essa expressão foi escrita e pode ser, inclusive, testada online no site do Logic Lab. O endereço para o site está disponível no material adicional, lá na sala virtual. Bom, pessoal, como eu disse no início dessa videoaula, faremos agora uma breve introdução no que chamamos de técnicas dedutivas. Fiquem tranquilos, vocês verão o quanto é simples. Sabemos que a lógica matemática estuda as diferentes formas do raciocínio humano. E sabemos que o raciocínio humano é vasto, cheio de lógicas e alucinações. Nem tudo o que dizemos é coerente. Muitas vezes falamos ou agimos sem raciocinar. A isso chamamos de intuição ou impulso. Raciocinar, no entanto, é o ato de argumentar, ou seja, de pensar em cada premissa e delas extrair uma conclusão. Se será falsa ou verdadeira, isso dependerá da nossa real intenção. Mas prestem atenção no que vou dizer agora. Para se chegar a uma real conclusão, é preciso se fazer uma análise das premissas. O raciocínio parte de uma premissa e, antes de chegar a uma conclusão, passa por uma ou diversas outras premissas. A forma com que relacionamos essas premissas é que validam a nossa conclusão e, por conseguinte, todo o argumento. A validação de argumentos, como vimos, pode ser feita com o uso de tabelas verdades, mas quanto maior o número de proposições, mais complexo se torna trabalhar com a tabela verdade. Podemos ainda utilizar a álgebra booleana para tentar simplificar as expressões algébricas, mas dificilmente conseguiremos reduzir o número de proposições a serem trabalhadas na tabela verdade. Como poderíamos, então, validar um argumento com um alto número de proposições a ele associado? Um método que poderíamos utilizar se chama prova direta. Este método consiste em utilizar algumas regras chamadas regras de inferência, que são, na verdade, argumentos válidos fundamentais e equivalências notáveis. Com essas regras, podemos validar o argumento através da dedução de sua conclusão a partir de suas premissas. Funciona da seguinte forma. Eu tenho um argumento qualquer, com diversas proposições envolvidas. Eu quero saber se esse argumento é válido. Eu vou então pegar algumas partes desse meu argumento, que são minhas premissas, e fazer substituições utilizando as regras de inferência. Se, ao final dessas substituições, eu encontrar a minha conclusão, então eu provo que meu argumento é válido. Vamos ver primeiro algumas regras de inferência e depois veremos um exemplo.
Aqui estão 10 regras de inferências, também chamadas de argumentos válidos fundamentais. Na primeira coluna, temos o nome da regra. Na segunda coluna, temos a sigla da regra. Esta sigla é muito importante, pois quando iniciamos o processo de validação dos argumentos, utilizamos essas siglas para nos referir à regra utilizada em cada passo da validação. E nas duas últimas colunas estão as premissas que podemos encontrar em nosso argumento, no argumento que queremos validar. E as expressões pelas quais iremos substituir nossas premissas da coluna anterior. Ou seja, toda vez que encontramos em nosso argumento uma situação igual à situação da penúltima coluna, iremos substituir essa situação pela situação descrita na última coluna. Então, estão vendo essa vírgula separando A mais B de não B? Pois bem, essa vírgula significa que, onde eu tiver uma sequência de duas premissas, de forma que a primeira delas seja A mais B e a segunda delas seja não B, eu vou substituir essa sequência de premissas pela premissa que está na minha coluna da direita. Neste caso, A. Vocês se lembram de quando utilizamos as propriedades, teoremas e demais regras para substituirmos parte de nossa expressão a fim de simplificá-la? Pois bem, é isso que vamos fazer. Mas atenção, essas regras de inferência que acabamos de ver, os argumentos válidos fundamentais, servem apenas para utilizarmos na demonstração de que nosso argumento é válido, na nossa prova direta. Mas não as utilize para simplificação de expressões, ok? Então, voltemos ao slide. Adição, sigla AD. Podemos substituir qualquer premissa em nossa expressão pela mesma premissa mais uma segunda premissa. Na prática, iremos apenas acrescentar a segunda premissa existente, formando assim uma disjunção. Simplificação, sigla SIMP. Podemos substituir uma conjunção por uma premissa que a compõe. Conjunção, sigla CONJ. Atenção para a vírgula entre A e B. Veja que temos uma sequência de duas premissas. Podemos trocar essas sequências por uma conjunção. Absorção, sigla ABS. Veja que juntamos a primeira premissa à segunda em uma conjunção. Modus ponens, sigla MP. Veja que podemos substituir toda essa sequência por apenas a segunda premissa, considerando que A seja a primeira e B a segunda. Modus tollens, sigla MT. Veja que podemos substituir toda essa sequência por apenas a negação da primeira premissa. Silogismo disjuntivo, sigla SD. Veja que temos duas formas possíveis, mas, no geral, temos uma disjunção entre duas proposições acompanhada pela negação de uma delas. Veja que iremos substituir essa sequência pela proposição que não está sendo negada. Silogismo hipotético, sigla SH. Veja que temos uma sequência de implicações, onde a primeira proposição implica a segunda, e essa implica uma terceira. Podemos substituir essa sequência por uma implicação da primeira para a terceira. Dessa forma, excluímos a segunda proposição. Dilema construtivo, sigla DC. Note que temos duas implicações distintas, acompanhada de uma disjunção entre as proposições esquerdas. Vamos substituir essas sequências por uma disjunção entre as proposições à direita do sinal da condicional. E dilema destrutivo, sigla DD.
Note que, assim como o dilema construtivo, temos duas implicações distintas, desta vez acompanhadas de uma disjunção entre as negações das proposições direitas. Vamos substituir essa sequência por uma disjunção entre as negações das proposições à esquerda do sinal da condicional. Pessoal, mais uma vez gostaria de dizer a vocês para não se preocuparem com essas regras, pois elas estarão no material adicional, no nosso ambiente de estudos. Além disso, cabe dizer mais uma vez que estou disposto a ajudar no que for necessário ao aprendizado de vocês. Por isso, por favor, não hesitem em postar dúvidas que surgirem. Bom, além dessas regras, existem outras chamadas de equivalências notáveis, que podem e devem ser utilizadas na prova direta. São as propriedades, teoremas e demais regras que vimos, as mesmas que utilizamos na simplificação de expressões, e outras duas que vamos ver agora. Todas as propriedades que estudamos podem ser utilizadas na prova direta. São elas: a propriedade idempotente, id, a propriedade comutativa, com, a propriedade associativa, assoc, a propriedade disjuntiva, dist, a dupla negação, dn, os teoremas de De Morgan, dm, e a bicondicional, bicond. Além dessas, temos a contraposição, sigla CP, onde podemos substituir a condicional entre duas proposições pela condicional entre suas negações, na mesma ordem. E a exportação-importação, sigla EI, onde podemos substituir a condicional entre uma conjunção e uma terceira proposição por duas condicionais, conforme vocês podem ver. Todas essas regras serão utilizadas para verificarmos a validade de um argumento. Como já sabemos, mas é bom relembrar, um argumento é composto por premissas e uma conclusão. E queremos provar que um determinado argumento seja válido. O método da prova direta consiste, então, em utilizar as regras de inferência, que acabamos de ver, para deduzir a partir das premissas a nossa conclusão. E como eu disse, e volto a repetir, funciona da seguinte forma. Eu tenho um argumento qualquer, com diversas proposições envolvidas, e quero saber se esse argumento é válido. Eu vou, então, pegar algumas partes deste meu argumento, que são minhas premissas, e fazer substituições utilizando as regras de inferência. Se, ao final dessas substituições, eu encontrar minha conclusão, então eu provo que o meu argumento é válido. Vamos ver um exemplo de como funciona a prova direta. Se eu corro, então eu sou atleta. Eu corro e pedalo, logo eu sou atleta. Observe que eu tenho duas premissas. Minha primeira premissa é: se eu corro, então eu sou atleta. E minha segunda premissa é: eu corro e pedalo. E tenho uma conclusão: eu sou atleta. Observe ainda que minhas premissas e minha conclusão são formadas pelas seguintes proposições. Proposição A: eu corro. Proposição B: eu sou atleta. E proposição C: eu pedalo. Então, eu posso escrever o meu argumento dessa forma. A implica B, A e C, logo B. A vírgula é utilizada para separar as minhas premissas. E esse outro símbolo que aparece, que parece uma letra T deitada, pode ser lida como logo e serve para separar as minhas premissas de minha conclusão. Compare. Minha primeira premissa é uma condicional entre as proposições A e B. Minha segunda premissa é uma conjunção entre A e C.
e minha conclusão é a minha proposição B. Então, para provar que o meu argumento é válido, iremos utilizar algumas regras de inferência, substituindo minhas premissas até encontrar minha conclusão. Se eu conseguir fazer isso, eu provo que o meu argumento é válido. Voltemos ao slide. Esse é o nosso argumento. Temos duas premissas e uma conclusão. Temos que procurar, na tabela de regras de inferência, algumas regras que nos permitirão validar o nosso argumento. Ou seja, procuraremos por regras que envolvam as nossas premissas e a nossa conclusão. Pesquisando na tabela de regras de inferência, encontramos as seguintes regras. Simplificação. Posso substituir a conjunção entre duas proposições por apenas uma delas. Modus ponens. Posso substituir duas premissas, sendo a primeira uma condicional e a segunda a proposição que fica à esquerda da condicional, pela proposição que fica à direita da condicional. Pessoal, prestem bastante atenção. Vocês perceberam que a regra de simplificação traz a conjunção A e B, e que o nosso argumento traz a conjunção A e C? Pois bem, eu gostaria que vocês se lembrassem de que as regras trazem os nomes das proposições A, B e C, etc., apenas para facilitar o entendimento da mesma. A regra de simplificação, por exemplo, diz que podemos substituir a conjunção A e B por A ou por B. Isso significa que podemos substituir qualquer conjunção entre duas proposições por uma dessas proposições. Ou seja, poderíamos substituir a conjunção P e Q por P, uma conjunção X e Y por X ou por Y, e assim por diante. Então, para o nosso argumento, iremos substituir a nossa conjunção A e C por A ou por C, o que for mais viável, beleza? Voltemos então. Vamos então aplicar a regra da simplificação. Vou substituir a minha conjunção A e C por A ou por C, o que for mais viável. Eu optei por substituir minha conjunção A e C por A e escrevi na frente do meu novo argumento a sigla da operação que utilizei. Por que eu optei por substituir a minha conjunção A e C por A e não por C? Veja que minha nova sequência de premissas ficou parecida com a regra modus ponens. Dessa forma, utilizando a regra do modus ponens, posso substituir toda essa sequência de premissas por B. Meu novo argumento ficará assim. Veja que encontramos, no lugar das premissas, a nossa conclusão. Isso significa que o meu argumento inicial é válido. Viram como é fácil? Utilizando o método da prova direta, com a ajuda da tabela das regras de inferência, nós conseguimos provar que um argumento é válido, sem a necessidade de resolvê-lo ou de se criar uma tabela verdade para ele. E como já sabemos, se um argumento é considerado válido e suas premissas forem verdadeiras, sua conclusão também será verdadeira. Pois não existe argumento válido com premissas verdadeiras e uma conclusão falsa. Vamos ver mais um exemplo de validação de um argumento pelo método da prova direta. Veja o seguinte argumento. Não A implica B. B implica C. Não C, logo A. Observe que temos três premissas e uma conclusão. Agora observe a regra modus tollens de nossa tabela de regras de inferência. Veja que, para utilizarmos essa regra, é preciso que tenhamos as seguintes premissas. Uma condicional entre duas proposições e uma negação da segunda proposição dessa condicional.
Se tivermos essa situação, iremos trocar essa sequência de premissas pela negação da primeira proposição que se encontra na condicional. Observe agora, no nosso argumento, que isso aconteceu com a segunda e terceira premissa. A segunda premissa é uma condicional entre duas proposições e a terceira premissa é a negação da segunda proposição da condicional. Então, vamos substituir essa sequência de premissas pela negação da primeira proposição da condicional, ou seja, por não B. Veja que não B é uma proposição composta e que a regra de modus tollens ainda pode ser reaproveitada. Basta observar que a primeira premissa de nosso novo argumento é uma condicional entre duas proposições, não A e B. E que a segunda premissa, não B, é a negação da segunda proposição da condicional. Dessa forma, podemos substituir essa sequência de premissas pela negação da primeira proposição da condicional. Como a primeira proposição da condicional é não há, a negação dela será não há. E como sabemos, a negação da negação de uma proposição, pelo teorema da dupla negação, é a própria proposição. Veja que encontramos a conclusão de nosso argumento, ou seja, provamos que nosso argumento inicial é válido. Pessoal, ouçam bem. Caso vocês tentem validar um determinado argumento utilizando este método e não encontrem a conclusão, isso não significa que o seu argumento é inválido. Na verdade, você pode ter escolhido pode ser que você não tenha escolhido o caminho certo. Dessa forma, é preciso fazer outras tentativas. Com o passar do tempo, você vai descobrir como utilizar melhor essas regras. O método da prova direta, este que acabamos de ver, é apenas um dos diversos métodos capazes de provar a validade de um argumento. Na verdade, existem muitos outros métodos capazes de validar um argumento. Mas não vamos ficar aqui dia e noite testando métodos. O importante é saber que existem diversos métodos e diversas ferramentas computacionais que podemos utilizar. Mas também não vou ficar aqui citando nomes e endereços. Acredito que uma das melhores ferramentas para tirarmos nossas dúvidas é o nosso ambiente virtual. Por isso, peço a vocês que não deixem de acessar o nosso ambiente. Lá poderemos discutir melhor cada assunto tratado em qualquer uma de nossas videoaulas. Além disso, a participação nos fóruns de discussão valem pontos e possui prazos definidos. Quanto aos materiais adicionais, estou postando um a cada semana, com todo o conteúdo das videoaulas. Portanto, leiam esses materiais. Tenho certeza que serão muito importantes para vocês. Pessoal, a disciplina de lógica matemática é muito ampla. Se quiserem aprender mais sobre o tema, eu aconselho, além de participarem de nossa sala virtual, fazerem pesquisas na internet. Vocês verão o quanto ela é importante para o desenvolvimento de software, para análise de determinados padrões. Isso inclui textos, desenhos, propriedades, números, operações e muito mais. Na aula passada, dei alguns exemplos de sua utilização na área de eletrônica. Vocês se lembram? Pois bem, gostaria que prestassem bastante atenção ao exemplo que vamos ver agora. É um simples exemplo do uso da lógica matemática na área de programação. Obviamente, não vamos discutir a linguagem de programação em si, e nem faremos a construção de um algoritmo passo a passo. O exemplo que veremos é somente para termos uma ideia da importância da lógica matemática em nossa sociedade, pois nossa sociedade, como disse anteriormente, caminha junto com a tecnologia e tende a ficar cada vez mais dependente dela. Então, de olho no slide.
O que vocês estão vendo agora é um algoritmo. É uma espécie de receita de bolo que o computador tem que seguir para que possa ser realizada uma determinada tarefa. Superficialmente falando, as palavras em cor verde representam variáveis. São palavras que podemos associar a algum valor. Neste caso, podemos associar um texto qualquer à variável nome. Podemos associar um número inteiro à variável idade e um valor verdade, verdadeiro ou falso, às variáveis sexo e teste. As palavras em azul representam as operações lógicas que conhecemos, e, ou, se, então. O computador utiliza programas específicos chamados de compiladores que conseguem entender esses e outros tipos de funções e executá-los. E os termos entre parênteses, destacado em vermelho, são expressões booleanas, que são verificadas pelo computador e avaliadas como verdadeiras ou falsas. Em destaque, vocês podem ver a seguinte expressão: nome igual Erisvaldo e idade menor que 18. Como se trata de uma conjunção, o comando erro, que está à frente da palavra então, somente será executado se ambos os termos forem verdadeiros, ou seja, se a variável nome receber a palavra Erisvaldo e se a variável idade receber um valor inteiro menor que 18. Além disso, temos alguns comandos específicos que aparecem entre os sinais de menor que e maior que criamos apenas para podermos entender o que o algoritmo faz. Esse algoritmo, então, cria uma variável de texto nome, uma variável inteira idade e duas variáveis booleanas, sexo e teste. Nome pode receber qualquer palavra, idade pode receber apenas números inteiros e sexo e teste podem receber apenas valores verdades. No caso de teste, de sexo, receberá M ou F, que representa masculino ou feminino. E no caso de teste, verdadeiro ou falso mesmo. Depois, o computador pede para que o usuário insira uma palavra para a variável nome, um número para a idade e que escolha um sexo. Os valores inseridos ficam gravados dentro das variáveis. Chamamos isso de memória. Aqui, o computador verifica se o nome está vazio. Caso esteja vazio, ele encerra o programa. Nesta outra linha, caso o nome inserido seja Erisvaldo e a idade informada seja menor que 18, o computador emitirá um alerta de erro. E esta linha aqui associa à variável teste o valor verdadeiro ou falso, conforme a análise da expressão que se segue. Esta outra linha verifica se o valor gravado na variável teste, pela linha anterior, é verdadeiro. E, em caso afirmativo, imprime uma carteirinha para a pessoa. Depois disso, o computador escreve, geralmente na tela mesmo, uma mensagem contendo o nome, idade e sexo digitados. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido, mesmo com a simplicidade do algoritmo apresentado, que para programar computadores é necessário um bom conhecimento de lógica matemática. Então, se esse for o seu caminho, aproveite ao máximo essas nossas videoaulas. Procure tirar todas as suas dúvidas lá no nosso ambiente virtual. Não deixe nada para trás. Eu sempre estarei lá para ajudá-los no que for necessário. Mas se você não sonha em ser programador de computadores, preste atenção. Praticamente todas as novas áreas de emprego que estão surgindo exigem do candidato um bom conhecimento de informática. Então, para você também, não fique com dúvidas. Nossas aulas não terminam aqui. Elas continuam lá no site. E aí?
Tenho certeza de que farão o teste de QI de Einstein. Não deixem de postar o resultado lá no nosso ambiente virtual, ok? Bom, pessoal, e essa foi a nossa última videoaula da disciplina. Sei que eu poderia ter feito mais por vocês, mas vocês já sabem, precisando é só gritar por socorro lá no nosso ambiente virtual. Eu agradeço muito a paciência de vocês e desejo muito sucesso a todos. Que Deus continue os abençoando sempre. Fiquem com Ele e até a próxima. Tchau.